momento de reflexão. Queridos ouvintes, saúdo a você mais uma vez com a paz do Senhor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, paz essa que o mundo não dá. Somente o Senhor pode nos dar esse conforto, essa paz que alivia o nosso ser, a nossa alma. Deveras, mais uma vez, estar aqui alegre por a simplicidade em compartilhar a palavra de Deus juntamente com você que nos ouve, de transmitir o Evangelho que tem poder para salvar o homem, para curar, batizar e levar, assim como o Senhor Jesus diz, para o céu. E mediante a isso, querido ouvinte, quero ler o versículo juntamente com você, você que nos ouve. Você pode fazer as anotações aí, é muito bom. Eu quero ler na primeira carta que João escreveu, 1 de João, no primeiro capítulo. O primeiro capítulo, e vamos ler a partir do verso de número 5. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 5, que nos diz assim a Escritura: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora olha o verso 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos pecado. Querido ouvinte, amados irmãos, há pouco estávamos ouvindo um hino muito lindo da harpa cristã, o hino 192, que retrata exatamente isso que acabamos de ler, ou seja, no verso 7, que pelo sangue de Cristo Jesus, é o sangue de Cristo Jesus que nos purifica de todo pecado, que nos deixa alvos mais que a neve. E você pode perguntar, mas como isso, de onde isso surgiu, como isso veio? Você vai ver, amado ouvinte, para ficar melhor o seu entendimento, que desde o Antigo Testamento, uma vez que o homem cai, uma vez que o homem peca, e você com certeza já ouviu muito falar disso, sobre este pecado, o pecado de Adão que passou a toda a humanidade. Uma vez que Deus, ainda assim, fazendo o concerto com o homem, mais na frente, mais precisamente no livro que se chama Levítico, você pode encontrar um pouco sobre isso, ou seja, sobre os sacrifícios que eram feitos para o quê? Amenizar, de alguma forma, pagar, mesmo que seja por instantes, os erros, os pecados das pessoas. E você vai encontrar isso em Levítico, em todo o Levítico, mais precisamente, a partir do capítulo 4, você vai ver, eu vou ler só as epígrafes, para ficar melhor e não tomar tanto tempo. Você vai ver em Levítico 4, que é aqui o sacrifício pelos erros dos sacerdotes. O que eles tinham que fazer e muitas outras coisas. E você vai ver, eu adianto para você, e aqui citando, como já falei um pouco apressadamente, pois o tempo às vezes
A gente toma tanto tempo e nem percebe. Mas você vai ver que era necessário um sacrifício apresentado em holocausto a Deus. Ou seja, Deus requeria sim, mediante a sua lei, que um animal inocente, puro, sem mancha, sem defeito, fosse sacrificado. E ali já morrendo um inocente, um animal sem culpa, sem erro. Mas Deus requeria isso, ou seja, uma vez que os homens pecassem, no caso, no capítulo 4, você vai ver mais especificamente sobre os sacerdotes. Mas na frente você vai ver, a partir do verso 13, Levítico 4:13, você vai ver o sacrifício pelos erros do povo, por todo o povo. E sempre era morto ali, em sacrifício, em holocausto, um animal. Tinham como usavam, os mais pobres usavam pombas, alguns usavam o novilho, e sempre, lembrando, esse animal que ia ser oferecido em sacrifício, ele não poderia ter falha alguma, ou seja, nenhum defeito. Ele teria que ser um animal saudável. E você vai ver, a partir do verso 22, ainda em Levítico 4, o sacrifício pelos erros de um príncipe. E assim por diante, amados. No capítulo 5, você vai ouvir também, ou seja, você vai ler o sacrifício pelos pecados ocultos. Mais à frente, no capítulo 6, em Levítico ainda, o sacrifício pelos pecados involuntários. Mas, ok, o que é que tem a ver a leitura feita com esses sacrifícios, essas oferendas a Deus em holocausto? Nós lemos mais precisamente primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 7, que nos diz assim, o verso 7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí eu chamo a sua atenção para a parte B do versículo 7, de 1 João, verso 7, parte B, que ele diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, podemos entender sim, que sacrifício também, uma vez que está escrito no Antigo Testamento, vai nos levar, nos remeter ao Senhor Jesus. De que forma? E você é bem conhecedor. Qual foi o sacrifício que Cristo Jesus fez por mim e por você? Você sabe? João 3, capítulo 16, vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Cristo Jesus veio com a missão a este mundo de ser sacrificado, de ser morto na cruz do Calvário. Para quê? Para nos purificar de todo nosso pecado, de todo aquilo que nos afasta de Cristo, ou seja, de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos no capítulo 3, dizendo: porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O pecado faz separação de Deus para o homem, do homem para Deus. E necessário era fazer um sacrifício. Assim como foi apresentado a Moisés, Deus falando a ele, entregando a lei. Em Levítico você vai ver muito bem isso. Necessário para cada pecado, especificamente, tinha que ser feito conforme o Senhor tinha ordenado. Para cada tipo de pecado tinha um tipo de sacrifício.
Mas vejamos o que diz a Escritura. João capítulo 1, agora o Evangelho. João capítulo 1. Necessário era, no Velho Testamento, um cordeiro para ser sacrificado. Para o quê? Para pagar ali, ou seja, ou purificar as pessoas. Mas veja bem que esse sacrifício e holocausto ali não era válido por muito tempo. Porque ano a ano eles tinham que ir fazer. Todos os anos se repetiam a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Mas, trazendo isso para os dias mais atuais e depois da vinda do nosso Senhor Jesus. Olha o que vai dizer a Escritura. Em João capítulo 1, o Evangelho, João capítulo 1 e verso de número 29. Jesus já no mundo, já nascido e aqui caminhando sim para cumprir sua missão. Aí diz, João 1, 29. No dia seguinte, João, ou seja, João o Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Observe bem, querido ouvinte, que a Escritura Sagrada sempre, em toda a parte dela, do começo ao fim, vai apontar para Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lemos já várias citações, sim, desde começando lá em Levíticos, que necessário era fazer um sacrifício, apresentar em holocausto novilhos, muitas vezes mais ainda era cordeiros. Assim como foi a saída do povo do Egito, você pode sim, eu creio que você lembra disso. Assim como foi que Deus pedindo o filho Isaque como um sacrifício também, ali, é uma espécie, ou seja, em figura de Jesus, pedindo ali. Mas veja só que a Escritura nos diz, queridos, necessário era que os homens todos os anos repetissem isso, esse sacrifício, esses holocaustos, tudo mais. Mas a Escritura nos diz aqui que João, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Que o quê? Que tira o pecado do mundo, que tira o meu e o seu pecado, ou seja, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos deixou inimigos de Deus, aquilo que nos trouxe o maior prejuízo da humanidade, que é o quê? Que é perder a vida eterna, a salvação. Mas Deus não deixa-nos lançado à própria sorte, pelos nossos atos, não, porque mesmo que deixasse, a Escritura nos diz que de nada vale. Nada que eu e você faça por si só vai adiantar para que sejamos salvos. Por isso que a Escritura, mais uma vez, eu volto a ler, tornar a ler, pois é bom. Na carta que lemos de João, no capítulo 1 e no verso de número 5, agora retomando a leitura oficial. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Essa é a mensagem, querido ouvintes, que deles ouvimos é através da Escritura, ou seja, qual é a mensagem? Que Deus é luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E quem estiver nele não anda em trevas, não está em trevas. Mas veja só como conclui aqui o verso 5 ainda: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E no verso 6 vai dizer: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
É claro, é lógico. Como que eu posso dizer que tenho comunhão e mesmo assim ando em trevas? É o mesmo que eu dizer, não, eu já confesso a Jesus, eu já tenho Jesus em meu coração, mas não creio em Cristo Jesus, como diz a Escritura. Se o próprio Jesus nos diz, e João relatou isso em João capítulo 7, a partir do verso 38, você vai ver o próprio Cristo dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura. Aí o lindo é que no verso 7 vai afirmar o que a gente aqui está tentando, ou seja, tentando não, estamos passando para você, querido ouvinte. Mas se andarmos na luz, ou seja, se andarmos em Cristo Jesus, se andarmos junto a Cristo Jesus, como Ele na luz está, aí sim, querido, a palavra nos diz, temos comunhão uns com os outros. E o melhor é isso, o fim do verso. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe por quê? Queridos irmãos e amados ouvintes que nos ouve neste exato momento, porque o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 1, você pode ler juntamente comigo. Pedro, capítulo de número 1. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Olha só o que nos diz a Escritura. Vamos ler a partir do verso 18. Lembra que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o apóstolo Pedro, entendendo isso, ele escreve na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Aí no verso 19 ele vai dizer, mas com precioso. Olha como o apóstolo coloca aqui, querido. Mas com o precioso. Precioso o quê? Sangue de Cristo. Como de um cordeiro. Lembra que necessário é um sacrifício? Necessário era um sacrifício para nos purificar. E no Antigo Testamento era repetido isso várias vezes, mas não dava conta. A Escritura vai dizer, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, ou seja, sem falha, sem erro. O verso 20, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos. Sabe por quê? Por amor de vós. Por amor de mim e de você, querido ouvinte. E o verso 21 vai dizer, e por ele crerdes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, que nos purifica de todo o pecado. O Cordeiro de Deus, que nos justifica. O Cordeiro de Deus, que nos redime com seu próprio sangue. O Cordeiro de Deus, que pagou o preço, ou seja, a minha dívida, a sua dívida. Sabe de que forma? Como acabamos de ler.
Não foi com prata, não foi com ouro, não foi com tesouro algum deste mundo, mas foi com o seu precioso sangue. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Que quer, querido ouvinte, que você, mediante a ouvir a palavra, porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, venha entender isso, que Ele sim se sacrificou por você. Cristo Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele mesmo quem quis se dar por nós. Ele se deu por mim e por você, querido ouvinte. E não é necessário mais fazer como antes, como lá em Levítico, todo ano apresentar sacrifícios. Não. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, que foi feito só uma vez, para que eu e você, andando nele, na luz, como na luz ele está, nós tenhamos comunhão, sabe com quem? Com o Pai, com Deus. E é lindo, querido ouvinte, saber disso. Saber sim, como o hino que a gente ouviu. Saber que o sangue de Cristo Jesus nos deixa limpos, santos, purificados. É isso que a palavra nos diz. Que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer, no capítulo 9, querido ouvinte, a escritura é maravilhosa. E quando a gente começa a meditar, amado ouvinte, vem coisas que é Jesus que nos faz ver. Somente Ele. Ele diz: mas vindo Cristo, ou seja, Hebreus 9, 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais o quê? Perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de quê? De bodes. Era isso que era sacrificado lá no Antigo Testamento. Era isso que os homens faziam para tentar chegar perto de Deus. Mas olha só, não por sangue de bodes e bezerros, mas, isso é lindo, querido, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Sabe o que é isso? Pagando o preço. Por mim e por você. Nos comprando com seu sangue para sermos salvos em sua pessoa. E a hora tem chegado, querido ouvinte. Mas eu quero aqui dizer para você que Cristo Jesus te ama. Te ama. E é por isso que Ele se deu como sacrifício perfeito. Para quê? Para nos purificar de todo o pecado. E eu quero ler só para encerrar, querido ouvinte. Agora é para encerrar mesmo. Apocalipse capítulo 22. Olha o que eu e você devemos fazer mediante tudo isso. Apocalipse capítulo 22, verso 14, nos diz: bem-aventurados, ou seja, mais que feliz. O irmão Hélio falava disso ontem aqui, do bem-aventurado. Diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus te revele esta maravilhosa graça.
Deu-me que Jesus fora preso.